queria primeiro me apresentar. Meu nome é Dino Bandieira, eu sou médico de formação, fiz cirurgia, fiz dermatologia, me arrisquei em algumas coisas na vida, fui fazer alguns triatlons pelo mundo, depois fui ser primeiro tenente da Marinha, então acho que eu tenho uma via de disciplina muito grande nesse sentido. E em 2016 decidi que era uma boa ideia seguir pela parte da gestão. Então fui para a GV, fiz 2 anos de GV, aí depois segui para a Link School of Business, que é uma faculdade de empreendedorismo que tem aqui em São Paulo. E a partir disso consegui construir toda a minha consultoria. A base de hoje, como eu trabalho, é justamente através da gestão clínica de consultórios médicos voltados para essa área da saúde, não necessariamente médicos, mas para voltar para a área da saúde. E aqui eu queria comentar com vocês esse processo do que é, o que você precisa ver em indicadores e o que você precisa ver de números para saber se a sua clínica está sendo saudável ou não. Sei que o tempo de vocês é curto, vou tentar fazer a aula o mais breve possível para que a gente consiga abrir para perguntas. Aos que já responderam os formulários, eu agradeço muito. Vi ali perguntas sobre quais são os indicadores, o que seria gestão, quais são os principais passos. Eu tentei cobrir isso ao longo da apresentação. E a gente vai ter essa introdução, essa aula expositiva de cerca de 40 minutos. E depois disso eu vou abrir para perguntas, onde a gente vai conseguir trocar um pouco mais de ideia. Tá bom? Então vamos nessa. A gente sempre começa falando sobre qual que é o problema de você ter uma clínica médica sem saber fazer gestão. A clínica médica, ela funciona apesar do médico. O problema é que, mesmo você errando muito, mesmo você sem saber nada de gestão, a chance da clínica estar faturando bem, ela é razoável. Por quê? A primeira coisa que acontece é que você tem demanda infinita, né? Ninguém vai parar de ficar doente de uma hora para outra. Todo mundo vai ter pelo menos alguma doença, ou querendo ficar mais bonito, ou querendo tratar alguma coisa que o médico provê uma possibilidade dessa pessoa melhorar. Então, nunca vai ter uma escassez de demanda na área da saúde. O segundo ponto que dá certo é que você tem uma margem altíssima. Só para a gente fazer um comparativo rápido aqui, quando eu estou falando do Carrefour, por exemplo, ou essas lojas de mercado, eles trabalham com uma margem de 3 a 5%. Tá? Eles são revendedores, então eles compram os produtos, colocam uma margem em cima e no volume eles ganham ali no momento uma estratégia. Óbvio que eles têm custos muito altos, a margem líquida deles gira em torno de 3 a 5%. Para a área da saúde, como eu estou fazendo só um consultório, se eu cobrei R$ 800, eu estou gastando 50, considerando secretária, água, luz e telefone de gasto fixo, estou falando de uma margem acima de 80%. Então, a margem é altíssima. Então, o médico errando muito, ele consegue acertar. E a terceira coisa que acontece é, embora ele não saiba fazer gestão, o consultório funciona. Né? O consultório funciona muito bem, obrigado, apesar de tudo isso que ele está fazendo. Então, o problema é, se ele está faturando o que ele está faturando, por que ele não fatura o dobro? Né? E se a clínica vai mal, por que ele não está faturando a metade disso? É porque justamente esse trabalho de gestão, ele é um trabalho que ele é muito amador. Tá? O que a gente faz de analogia para explicar para o médico o que é o mundo real? A residência, ou o internato, ou o treinamento que ele teve durante a faculdade, nada mais é do que um aquário. É um mundo de faz de conta lá dentro. O que é um aquário? A comida está sempre garantida. O peixe não tem que ir lá pescar ninguém, não tem que caçar ninguém dentro do mar. A temperatura está sempre controlada, a água sempre tem com oxigênio bem feito. E o trabalho do peixe é nadar. O trabalho do médico dentro do hospital é ser médico. Ele não precisa se preocupar com o número de pacientes que está entrando. Ele não precisa se preocupar com o número de gases ou insumos ou alguma coisa que ele tenha no estoque. Ele simplesmente tem a vida dele como médico e ele acha que o mundo inteiro é assim. Só que não. Só que para você conseguir ser um bom médico, você precisa entender que você tem que ter uma competência grande relacionada à gestão e você tem que ter uma competência grande voltada à área de comunicação. Como que você fala, como que você se porta, como é que você se posiciona para o paciente. Aqui a gente vai falar de um desses braços, que é justamente a área da gestão. Por que é importante você, médico ou estudante, saber sobre qual é o cenário que você está vivendo agora, para você conseguir tomar as melhores decisões? Quando eu me formei em 2012, e por incrível que pareça, isso já faz 14 anos atrás, eu acho que foi ontem isso, mas temos 14 anos de formado já, o cenário era completamente diferente. Né? Instagram era uma novidade que tinha na época, o Instagram só funcionava em iPhones, era uma coisa super moderna que tinha, nem existia essa ideia de você ter um médico meio celebridade, era uma coisa que era muito mal vista na época, e eu queria desenhar para vocês, caso vocês já não tenham contato claro do que está acontecendo, o que é o cenário hoje em dia do que a gente vive na medicina. A primeira coisa é a gente entender que o volume de médicos, ele
septuplicou, esse é o termo correto, ele multiplicou por 7. Quando eu me formei em 2012, eu estava falando de 350 mil médicos. Agora, a projeção do que a gente tem para 2030 é a gente bater a meta de 700 mil. Então, assim, mais do que dobrou o número de médicos nos últimos 14 anos, e a gente chegou num ponto onde a gente tem mais médico recém-formado do que médico velha guarda com mais 10 anos de carreira. Né? Então, o que era uma cerca do tipo, não, o médico é um cara consolidado no mercado, agora não. Né? A gente tem um número de escolas de medicina absurdo, a gente tem um número de vagas por ano cada vez menor, os cursos recebendo notas cada vez mais baixas, isso é ruim, porque queima o filme do médico, né? O médico de alguma forma vai virar uma commodity, e vamos dar uma olhada no que é essa tempestade perfeita quando a gente está redesenhando a história da medicina. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre inteligência artificial. Essa apresentação que vocês estão vendo, que ela é maravilhosa, ela simplesmente foi feita hoje com um prompt, estruturando, óbvio que eu tenho todo o conteúdo por trás disso, já montei outras aulas, mas o design do que você está vendo aqui foi feito com uma IA. Coloquei no Cloud Code, isso aqui saiu dessa forma super bonito. O que significa que a inteligência artificial ela não vai substituir carreiras, ela vai substituir setores. Ou seja, se eu precisava contratar um designer, agora eu não preciso mais. Se eu precisava contratar um médico para fazer um diagnóstico de triagem inicial, provavelmente eu não vou precisar mais daqui para frente. E carreiras que envolvem detecção de padrões diagnósticos, essas vão ser abolidas em muito pouco tempo. Estou falando de radiologia, na minha época era mais concorrido, hoje em dia ninguém mais quer fazer. Patologia é uma segunda área que está sendo super focada dentro do grupo de inteligência artificial, e detecção de padrões diagnósticos, isso vai ser uma coisa muito mais simples a partir de agora. Tá? Segunda coisa que a gente pode falar é a relação que vocês aprenderam dentro da faculdade era uma relação vertical, onde o médico era o detentor da informação e o paciente, coitadinho, era o cara que falava, olha, doutor, eu não sei o que eu tenho. Agora, a realidade do consultório é absolutamente horizontal. O paciente chega já falando, olha, doutor, já vi que os meus sintomas são esses, o tratamento é esse, sugiro que faça isso. O senhor concorda? Todos os pacientes, pelo menos aqui na nossa prática clínica, já chegam mais ou menos sabendo do que é um carcinoma vasocelular ou insuficiência cardíaca. Ele tem ideia porque ele já perguntou em algum chat ou em alguma inteligência artificial. Então, essa relação verticalizada ela se tornou algo horizontal agora. A terceira coisa que a gente pode falar é que você tem um excesso de oferta. Né? O que era antigamente 350 mil médicos que a gente tinha no mercado, agora a gente vai passar a barreira dos 800 mil em 2030. E o médico sem diferencial vai virar absolutamente uma commodity, mais um do meio. Então, o que a gente fala de comoditização? Significa que a sua consulta vai valer cada vez menos. Porque se tem muita oferta, obviamente o preço cai para baixo. Existem consultas no Doutoralha, né, em outras plataformas de medicina hoje em dia, que são vendidas consultas por R$ 49,00. R$ 49,00. Se você pagou cerca de R$ 10 mil por mês na sua faculdade privada para se formar, significa que a sua chance de conseguir esse dinheiro com consultas a R$ 50 ela é nula. Você vai ter que trabalhar até os 80 anos todos os dias da sua vida. Ou seja, você precisa de alguma forma se diferenciar disso. Segunda coisa que eu preciso falar, os honorários eles estão despencando. A tabela que os convênios seguem, que é a CHPM, ela tem uma padronização do quanto que se paga pelo código que está feito ali dentro. Esse valor não foi reajustado com a inflação. O que significa que se eu pegar de 10 anos atrás para 10 anos agora, 10 valores atuais, eu tive uma queda de renda dentro dos convênios de 32%. Isso sem considerar o aumento de glosa, isso sem considerar o aumento de demanda do que você tem ali dentro. Então você vai receber menos, de verdade. E a última coisa que eu posso falar é, desses 6 anos que você teve de graduação, 5 anos de residência, 0 horas foram aprendidas em gestão, em marketing e liderança. Então, caso você esteja aqui assistindo essa aula, parabéns. Você faz parte do 1% das pessoas que tem interesse nisso e agora sabe da importância que é eu preciso olhar para números. Tá? E o que são esses números? Acho que essa é uma parte importante para a gente começar a entender do que acontece se você começar de fato a olhar para números. Aqui é uma forma da gente tentar traduzir o que significa você ter um contato com a gestão e o que significa a emoção que você sente com isso. Tá? É natural que você tenha o primeiro contato e você fale, mas eu não gosto de ver números, só é minha secretária que vai ver. Não, isso aí imagina, isso é coisa para meu contador que dá uma olhada aí quanto que eu estou recebendo. Mas tenta traduzir isso. Previsibilidade financeira significa que você sabe se você consegue pagar o colégio da tua filha até o final, sim ou não. Tá? Então, se você não gosta de ver números, você também não gosta de ver se o colégio da sua filha vai ser pago ou não.
Quando a gente está falando de olhar para números, significa que eu vou ter uma independência do convênio. Eu vou parar de ser refém dos pacientes do convênio e vou começar a olhar minhas próprias métricas, meus próprios números, para eu conseguir saber qual direção que eu vou e parar de depender de outras pessoas de contratarem o meu serviço. Uma vez que eu consigo ser eficiente desses números, significa que eu consigo ter liberdade. Significa que eu consigo fechar meu computador e fechar meu consultório às 6 horas da tarde e aí sim conseguir ir para casa, e aí sim conseguir ter uma vida, e aí sim conseguir ter fim de semana e conseguir ter férias. Antes disso, você é simplesmente refém do que está acontecendo no mercado. E se de alguma forma isso não te convenceu, se você conseguir olhar bem para os seus números, há uma chance altíssima de você virar referência dentro da sua região. Então, como que você vai fazer isso na forma prática? É o que a gente vai tentar trabalhar um pouco nessa aula. A primeira coisa que eu preciso comentar é, se você não tem dado, você não tem diagnóstico. Você vive isso dentro da sua prática clínica no hospital. Quando você chega para pedir um exame ao paciente, olha, o paciente está com síndrome de dor abdominal, não sei o que é, deixa eu pedir para ele um hemograma. Você não vai no hemograma colher o sangue do paciente, você não vai no laboratório colocar em centrífuga, você não vai lá imprimir o resultado. O que você vai ver é, olhei o resultado aqui do hemograma. Ótimo, HB menor do que 8, preciso transfundir. HB maior do que 8, só vou observar e acompanhar se eu vou colocar no comum aqui ou não. Mas esse dado você precisa ter. E da onde vem esse dado? Ele não existe. Esse dado ele precisa ser anotado por alguém e, de preferência, a sua secretária. É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui dentro, de uma forma analógica, mas no futuro eu mostro para vocês uma solução onde a gente consegue também, com inteligência artificial, já ter esse dado. Então tem essa frase clássica que a gente tem do empreendedorismo, da gestão, da administração como um todo, é de um autor chamado Peter Drucker. O Peter Drucker tem essa frase que ele fala: "If you can measure it, you can improve it." Ou seja, se você consegue medir, você consegue melhorar aquele dado. Eu, pessoalmente, não concordo com essa frase. Existe um viés de estudo científico, um viés de trabalho científico que chama efeito Hawthorne. É o efeito do dentista. Essa é uma coisa que fica na minha cabeça desde que eu sou estudante. Qual que é o efeito do dentista? Sabe qual é a semana que você mais passa fio dental na sua vida inteira? É a semana que você vai no dentista. Sabe por quê? Porque você sabe que naquela sexta-feira alguém vai olhar para o seu dente. Então você vai lá e dá uma caprichada e passa mais fio dental. O que eu quero te dizer com isso? Se tem alguém observando aquele dado, a chance daquele dado melhorar é muito alta. Então, só o fato de você fazer uma reunião todas as sextas-feiras com a sua secretária e olhar quais são esses dados, os números automaticamente vão melhorar. Porque ela para de comer bola, ela para de deixar de anotar as coisas, ela para de viver no improviso, e o fato dela deixar no improviso faz o quê? Com que a sua receita aumente. Mas vamos ver quais são esses principais dados que a gente precisa ver ali no nosso sistema. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é um dado. O que é um dado certo, um dado correto, onde você consegue analisar. O que eu quero que vocês eliminem da vida de vocês, se caso isso estiver acontecendo, por favor, eu peço que interrompam, parem de escrever coisas no caderno. A gente tem uma insanidade de ferramentas de inteligência artificial, de recursos que eu consigo simplesmente pegar esse dado, estruturar e trazer para você um resultado. Mas se isso estiver escrito num caderno, eu não consigo fazer nada. Por mais que a sua secretária tenha uma letra bonita, caprichosa, eu não consigo somar no caderno, eu não consigo filtrar por mês, eu não consigo da onde veio cada dado. Eu não tenho, mas ele é inacessível. O segundo jeito, que é meio amador, e já é geralmente o que eu encontro nas clínicas médicas, são as secretárias usando um Excel ou um Google Sheets ou alguma ferramenta de anotação, que seja um Word, que seja um bloco de notas, mas ela escreve tudo. Então ela escreve consulta com C maiúscula, consulta reduzido, e essas 4 entradas eu não consigo parametrizar. Esse é o termo correto, parametrização. Então, quando eu estou falando sobre ter dados certos, construa tabelas ou peça ajuda para mim, que de alguma forma eu consigo te ajudar, para construir tabelas onde a secretária ela só clica. E no momento que ela clicou, ela fala assim, olha, tem a opção consulta, tem a opção o retorno e tem a opção cirurgia. Deixa eu clicar em consulta porque esse cara foi uma consulta. Ótimo. Aqui eu consigo juntar todos esses dados. Eu sei que é uma informação que parece simples, mas ela é o começo de tudo. Se você tiver uma planilha onde ela é só escrita e ela não tem drop-down significa esse menuzinho que você clica e tem as opções lá embaixo, ela é uma tabela que provavelmente vai dar muito trabalho para você conseguir extrair algum dado ali. Mas se está em drop-down, ótimo. Isso é muito fácil da gente conseguir resolver. Segunda coisa que eu quero que você aprenda é o que é um KPI. Tudo em gestão tem um nome meio Faria Lima, né? Tem um nome meio, poxa,
porque os dashboards e os KPIs, o que a gente tem, não é para tentar ser exagerado, não. KPI é uma coisa fácil de entender. Significa o indicador-chave de performance. Você, como médico, ou você, como estudante, já trabalha com esse tipo de indicador. Você sabe que uma hemoglobina menor do que 8 é o sinal para você transfundir. Você sabe que uma pressão acima de 149 por 89, segundo a American Heart Association, acima disso, significa que o paciente tem pressão alta. Então você olha para um indicador que ele é chave, que você sabe qual que é aquele, e acima disso ou abaixo disso você vai tomar uma conduta, tá bom? Então o indicador chave é justamente isso. Eu preciso saber, além de ter esses números, saber como que esses números estão indo, para eu falar, olha, para baixo disso eu vou ter que intervir, ou para cima disso eu vou acompanhar. E aí, quais são os números que a gente precisa analisar? E aqui a gente precisa fazer uma breve analogia para entender. O médico, dentro da sua formação amadora em gestão, ele tem a falsa impressão que olhar para o seu extrato ao final do mês é um jeito dele conseguir saber gerir a clínica dele. E eu falo que esse é o pior método de emagrecimento do mundo. Imagina que você quer fazer uma dieta, você quer perder peso, quer ir lá perder 5 quilos. Só que você, por algum milagre divino, você vai falar assim, olha, eu não vou fazer nenhuma alteração alimentar. Eu não vou fazer nenhuma alteração dentro do meu exercício físico, atividade física, eu não vou tomar Monjaro, eu só vou subir a balança no final do mês e vou ver se eu emagreci ou não. É isso que o médico faz com a gestão dele. Ele não muda a alimentação, ele simplesmente sobe na balança e olhando para o extrato ele fala, poxa, não deu certo. Ou se deu certo, ele fala, caramba, não sei por que deu. Então, o que está acontecendo aqui? Você está olhando uma métrica de consequência. O seu extrato bancário, quanto sobra de dinheiro no final do mês, é consequência de um monte de coisa que você fez lá atrás. É como se você falasse, nossa, o paciente tem anemia, mas eu não vi a hemoglobina, mas eu não vi a ferritina, eu não vi o ferro, eu não vi nada disso. Você precisa começar a corrigir as coisas lá atrás. Uma vez que você corrige as coisas lá atrás, a consequência disso é que você tem um extrato bancário porque ele é saudável, tá bom? Então, meça o que é causa, o que você consegue alterar e não a consequência. Vamos ver quais são esses sinais vitais? E aqui, de alguma forma, eu vou tentar fazer uma analogia, ou seja, eu vou transpor esses dados, esses sinais vitais, para eu conseguir traduzir isso para você. Tá? Eu estou simplificando a estrutura de gestão aqui, mas eu quero que você analise sempre 4 sinais vitais. Imagina que você está andando na rua e aí você encontrou simplesmente um paciente desmaiado ali no meio. Na sua cabeça, como médico, né, seja você formado como estudante, provavelmente 2 hipóteses diagnósticas vão vir. A primeira hipótese diagnóstica é, poxa, será que esse paciente ele está tendo um choque hipovolêmico? Será que ele está tendo algum sinal de choque? Como que está a pressão dele? É uma das coisas que eu preciso ver. Está com a pressão baixa, é uma das coisas que eu preciso analisar. A segunda coisa que vem na minha cabeça como médico é, será que ele tem algum distúrbio? Sei lá, ele está com diabetes, ele está hipoglicêmico, ele está com alguma alteração. Então, tentando fazer essa analogia do será que o paciente ele comeu pouco, ou será que ele tem um diabetes e está com a glicemia baixa, ou ele tem algum distúrbio no coração, e aí ele está tendo um fluxo, um síndrome de baixo débito, é aqui que a gente tenta transpor o que eu preciso observar. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é, dentro do marketing, que é uma disciplina, quantas pessoas estão entrando em contato com a sua clínica. Esse é um número que você tem que saber. Não é que você, pode ser que eu saiba, às vezes não. Toda sexta-feira, a minha secretária, ela me entrega uma folhinha, mentira, ela entrega um Google Sheets, dentro desse Google Sheets mostra lá quantas pessoas entraram em contato com cada médico. Porque esse é um número que é absolutamente correlacionado com qual vai ser o meu faturamento no final do mês. Se caiu esse número de leads, ótimo, eu preciso colocar em dinheiro em Google Ads, em Instagram ou o que for. Mas se esse número do marketing está alto, tá tudo bem, é só acompanhar, beleza. Esse é o meu número do marketing, é o primeiro que eu preciso saber. O segundo número que eu preciso saber é a minha estratégia comercial. Ou seja, você não sabia que você tem uma estratégia comercial dentro, que é a sua secretária, mas você precisa saber das pessoas que entraram em contato, quantas viraram agendamento. Esse é um número super importante, que é a taxa de conversão, tá? Eu vou só passar com isso daqui, porque a gente vai ver cada um desses sinais objetivamente, mas uma vez que eu entendo qual é a minha estratégia de marketing, número de leads, e eu entendo qual é a minha estratégia comercial, que é quantos pacientes foram agendados, agora eu vou olhar para a minha taxa de ocupação. Ou seja, se eu atendo de segunda a sexta, 5 consultas por dia, eu preciso saber quantas dessas consultas estão preenchidas. Ou seja, quantos dos meus horários estão vagos e quantos dos meus horários estão sendo rentabilizados, né? Com essas 3 métricas, por serem uma relação causal entre elas, eu consigo te explicar qual é o seu fluxo de caixa,
que é a sua receita menos despesas, que vai ser basicamente uma estratégia de sua meta. Tá? Então, se eu tivesse que olhar para um painel, para olhar para um monitor de UTI, para saber se a sua clínica ou se o seu negócio ele está indo bem ou não, eu olharia para esses 4 sinais vitais fazendo essas 4 perguntas. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão para você, pergunte amanhã para a sua secretária, quantos pacientes estão chegando por semana na nossa clínica? Quantos pacientes estão ligando? Mandando mensagem no WhatsApp, mandando e-mail, entrando no Doctoralha, entrando no Instagram, que seja. Quantos pacientes estão chegando com intenção de agendamento? Óbvio que eu preciso filtrar esse paciente, né? Ele não vai ser um paciente, o cara do ar-condicionado entrou em contato, não faz sentido. A outra paciente que queria nota fiscal, ela não quer passar em consulta. Agora, quantas pessoas estão entrando em contato com intenção de agendamento? Esse é um número que você tem que saber. Isso é super importante, tá? Segundo número que você tem que saber dessas pessoas que chegaram na clínica entrando em contato com você, eu quero saber quantas você de fato agendou, né? Porque uma vez que eu tenho o número de agendamentos sobre o número de pessoas que entraram em contato, eu tenho minha taxa de conversão. E essa taxa de conversão é a coisa mais importante para você saber, para você ter um aumento do seu faturamento ou não. Confia em mim, vai seguir os próximos slides, eu vou te explicar por que isso é importante. Uma vez que eu já determinei qual é a minha taxa de conversão, agora é hora de olhar a minha taxa de ocupação. A agenda está cheia de coisas úteis, ou é só retorno, ou é só cortesia, ou é só paciente que cancela e só paciente que tem no-show. Tudo isso eu preciso saber. E por último, saber quanto que de fato isso virou dinheiro. Vamos dar uma olhada nesses 4 indicadores agora mais a fundo, tá? Para vocês verem a relação de causalidade e qual que é o detalhe do que a gente está tentando analisar aqui. Então, quando eu estou analisando a estratégia do marketing, pensa que eu estou olhando das calorias disponíveis que eu tenho dentro para eu conseguir consumir. Quando eu estou falando de marketing, isso daqui é uma faculdade, não é uma coisa simples que eu consigo resumir em 15 minutos para vocês, mas vou tentar trazer os indicadores principais. Caso você queira ter alguma coisa relacionada à medicina que seja voltada à estética, ao wellness, aqui eu estou falando dermatologia, cirurgia plástica, endocrinologia, nutrologia, medicina de precisão e todas as variáveis que sejam relacionadas a isso, a gente está falando desse mundo de wellness. Aonde mora o mundo de wellness? Mora dentro do Instagram. O Instagram ele é a grande vitrine e é ali que você deve investir o seu tempo e o dinheiro. Porque as pessoas não vão procurar muito das coisas saudáveis no Instagram. Não vão procurar as coisas de doença no Instagram. Eles vão lá, tá scrollando e falando, puxa, olha que bacana, essa pessoa ficou magra, deixa eu ver qual é o médico dela, e vai atrás disso daí. Diferente do wellness, e aí o nome disso é sickness, que são realmente pessoas que têm algum tipo de câncer, ou reumatologia, ou cardiologia, ou onde for, esse cara ele mora dentro do Google. E aí você tem que entender que no Google é onde a pessoa vai procurar. No Instagram ela não vai digitar qual é o tipo de câncer mais comum na mulher, mas no Google ela vai. E no Google você tem que ter uma landing page que seja bem estruturada ali. As métricas de Instagram, elas são complexas. Você tem que analisar qual o número de views, qual o número de shares, likes, isso vai dar uma taxa de engajamento, qual é o índice de retenção que você tem lá dentro, e aí estruturar toda a parte de qual é o gancho, qual é o posicionamento, qual é o arquétipo que você usa. Tudo isso é uma disciplina à parte. Mas o número que você quer saber é dos pacientes do Instagram, quantos estão entrando em contato com a minha clínica. É um número que você precisa saber. Não quer ouvir nada, só quer ouvir esse número, quantas pessoas estão entrando em contato na clínica. A mesma coisa para o Google. No Google, eu vou ter que ter uma estratégia muito bem feita de SEO, que significa que é uma estratégia de melhorar a minha busca dentro da página orgânica. Então, eu preciso saber qual o número de pessoas que estão procurando, quanto que eu estou pagando por clique, qual que é a minha taxa de conversão da página para a landing page, da landing page para a pessoa que está entrando em contato no WhatsApp. Mas o que você quer saber disso tudo é quantas pessoas estão entrando em contato. Então, para você resumir, qual que é a função do marketing? É as pessoas entrarem em contato com a sua clínica. É esse o objetivo. Saiba esse número que você vai saber se o marketing está indo bem ou não. Tá bom? Beleza. Agora que já entendemos isso, agora vamos entender o que é o departamento comercial. Caso você seja médico e tenha caído aqui de paraquedas, você tem sim um departamento comercial na sua clínica, no seu consultório ou onde você trabalhar. Esse departamento comercial, ou um departamento de vendas, ele é a sua secretária. E aqui eu quero chamar a atenção da importância que é esse ser humano dentro da sua carreira como médico. Você foi lá, gastou mais de R$1 milhão para a sua formação médica.
gasta milhões em cursos fora da sua clínica, de especialização, e vai fazer especialização fora, mestrado, doutorado, e na hora de contratar uma secretária, que é o ser humano que atende o seu cliente, que é AAA, high ticket, com sobrenome famoso, você vai lá e você quer economizar R$ 3.000 para economizar nessa secretária. É a economia mais burra que você pode fazer na sua vida. Essa é uma das pessoas mais importantes e mais necessárias para a sua clínica, porque ela é a pessoa que faz as pontes entre seu paciente e ele estar sentado na sua frente. Então, o seu gasto que você tem com o marketing, não, agora eu vou investir em Google Ads, agora eu vou contratar um social media, eu vou colocar R$ 40.000 para ele fazer no Instagram ficar bonito. Gasta R$ 40.000 com a sua secretária. Por favor, faça isso. Eu não tenho ideia a taxa de conversão de como você consegue aumentar isso. Tá? Então, o time comercial nada mais é do que a sua secretária. Ela é a interface entre o seu paciente e você antes da consulta. Ela é o comercial. Tá? E o que é que a gente está falando de conversão? Basicamente é o número de agendamentos dividido pelo número de leads. Eu preciso saber isso de uma forma que seja tão limpa e tão pura, de que eu não tenha dúvida de que isso faça uma diferença. Deixa eu te contar uma coisa que é importante, caso você não tenha visto. Uma vez que a sua secretária recebeu a mensagem do paciente, oi, quero marcar uma consulta, e ela respondeu, tudo bem, a consulta com o Dr. João custa R$ 500. Se o paciente não responder naquele exato momento ali, ele vai se perder. Ele vai se perder. Assim, por mais que você fale, não, eu confio na minha secretária, ela está comigo há mais de 20 anos, ela é uma pessoa super bem treinada, eu tenho certeza que ela é uma boa secretária. Se você não tem um sistema de recaptar esses pacientes, tenha certeza que você está perdendo muito dinheiro. Tá? Deixa eu te comentar o que eu vejo no mercado, e eu faço justamente esse treinamento com as secretárias. Uma secretária excelente, maravilhosa, aquela que é super elogiada, que o médico tem certeza que dá bonificação no final do mês de tanto que essa mulher trabalha. Se ela não tiver uma estratégia de como recaptar os pacientes, ela converte de cerca a 20% a 30% dos pacientes. Ou seja, de todas as pessoas que entram em contato, ela converte de 20% a 30%. 70% você joga pelo lixo. Por quê? Porque ela esqueceu de responder. Porque o paciente perguntou quanto que era, falou que ia conversar com o marido e nunca mais voltou. Porque o paciente perguntou quanto que era a consulta, ela falou que não aceitava convênio e a consulta morreu por ali mesmo. Então, ter um script bem feito da sua secretária, ter uma estratégia de como ela deve conduzir essa conversa, se o paciente perguntar isso, você vai falar isso. Se o paciente falar isso daqui, você vai responder isso daqui. E mais, uma vez que o paciente entrou dentro do seu pipeline, ou seja, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, ela precisa anotar numa outra tabela, falando, olha, esse paciente com esse número entrou em tal contato querendo saber sobre consulta. Automatiza isso. Eu vou mostrar para vocês as planilhas ao final da aula de como que a gente consegue automatizar esse sistema de CRM. CRM é uma coisa cara no mercado. Né? Você tem grandes empresas como a Salesforce ou como a HubSpot, que você vai gastar, sei lá, 15, 20 mil reais por mês para ter um CRM. Só que essas empresas estão indo por água abaixo. Hoje em dia, com tanta inteligência artificial, eu mesmo tenho o meu CRM aqui dentro, feito de graça no Google Sheets. E os pacientes gostam de ter isso daqui, porque aumenta o seu faturamento. Né? A partir do momento que a secretária anotou o nome, anotou o telefone e a data que ele entrou em contato, eu já tenho um link para que mensagem que ela vai mandar no dia seguinte, que mensagem que ela vai mandar no dia 3 e que mensagem que ela vai mandar no dia 7. Depois de 3 mensagens mandadas e o paciente não respondeu, ok, agora eu descarto esse cara e eu perdi esse lead. Mas antes disso, não. Ela tem uma função aqui dentro e ela tem que ter uma bonificação frente a isso. Porque é aqui que mora o suco da sua clínica. É aqui que mora realmente onde você consegue ganhar dinheiro. Tá? Uma coisa super importante para você saber. Sabe qual é o maior aumento de taxa de conversão que você tem em todas as métricas? Mais do que responder bonitinho, mais do que responder um PDF, mais do que você um vídeo de como que é a consulta, independente do que for. A maior métrica que aumenta a taxa de conversão é a velocidade da resposta. Se você conseguir que a sua secretária responda todas as suas mensagens em menos de 5 minutos, você tem 20 vezes mais chances de converter do que se ela responder todas as mensagens em mais de 1 hora. Você tem noção disso? Do que se você falar assim, olha, secretária, a partir de agora você vai responder todas as mensagens depois de 1 hora. Todo o seu faturamento vai cair para 5%. Porque 5% vezes 20 é igual a isso. Esse número não é meu, esse número é do Harvard Business Review. Mas eu rodo as métricas de todas as clínicas que trabalham comigo na consultoria e o número é muito próximo, muito próximo. A gente chega em 18, 22 vezes, varia de acordo com a quantidade de demanda e a quantidade de oferta.
Mas uma secretária treinada, a hora que ela responde em menos de 5 minutos, cara, a conversão é muito maior, muito maior, muito maior. Então, se você pudesse fazer uma alteração na sua clínica amanhã, seria essa. Secretária, tenha certeza que você vai responder todas as respostas em menos de 5 minutos e eu vou checar isso numa sexta-feira. Ótimo. Você acabou de ganhar mais dinheiro fazendo isso, tá? Então, a ideia é essa. Uma vez que você entendeu o que é o seu CRM, que é o Customer Relationship Management, não é Conselho Regional de Medicina, é justamente como que você vai trabalhar esse paciente que está entrando em contato. Mandou mensagem? Vai mandar no dia seguinte. Vai mandar 3 dias depois. Vai mandar 7 dias depois. E só então, aí você tem um impacto dentro dessa observação. Agora, vamos olhar para o terceiro sinal clínico lá dentro, que é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, basicamente imagina que você tem um consultório que ele funciona de segunda a sexta, com 5 consultas, tá? 4 consultas por dia, para facilitar. Se eu trabalho das 8 ao meio-dia, eu tenho o horário das 8, das 9, das 10 e das 11. Dessas 4 horas, se eu multiplicar por 5, eu tenho 20 horas disponíveis. O que eu quero saber é, dessas 20 horas disponíveis, quantas delas foram ocupadas por pacientes que falaram que ia vir, mas cancelaram, ou faltaram, ou reagendaram. O nome disso é no-show. Então você olha dentro dos seus 20 horários, vão ter alguns que vão estar vagos ali. Paciente que cancelou, paciente que faltou, esse é o número que você tem que saber. O segundo número que você tem que saber é, desses 20 horários que eu tenho, deixa eu ver quantos que eu estou dando de cortesia para médico, para parente, para amigo, para colega que está vindo, e quantos que estão sendo usados com retornos, porque esses números eles não me dão receita nenhuma, zero reais. Eu preciso saber dessa porcentagem, quanto que eu estou olhando aí. E por último, eu preciso saber, desses 20 horários, quantos efetivamente estão me dando dinheiro. Porque uma vez que eu sei a minha taxa de ocupação com coisas produtivas, você entende que é uma coisa absolutamente relacionada ao meu fluxo de caixa no final. Se eu conseguir ocupar 100% da minha taxa, da minha disponibilidade de horas com consultas e procedimentos, é natural que eu consiga ter mais faturamento. Não é uma coisa impossível da gente pensar. Se mais consultas, mais faturamento. Óbvio que eu já estou vindo numa cascata, né? Mais marketing, número de leads, maior taxa de conversão, mais agendamentos, maior ocupação dessa agenda, agora sim, eu tenho um fluxo de caixa saudável. Ótimo, agora é a hora da gente conseguir ver a pressão. Se eu tiver muito no-show, ou seja, como que eu melhoro essa taxa de ocupação? Tem muita gente cancelando dentro do meu produto, beleza, vamos mudar o sistema de confirmação. Vamos dar uma confirmação 7 dias antes, uma confirmação 3 dias antes e uma confirmação no dia anterior. É ótimo, aqui eu consigo entender quais são os pacientes que vão cancelar e geralmente são os pacientes que vão passar pela primeira vez, tá? Esse é o cara que falta disparado dentro das clínicas. Se é um paciente que é a primeira vez, fica de olho nele. Porque se esse cara faltar, você pega o cara da semana seguinte e coloca no horário dele. Você já tem que ter um gatilho direto para ocupar sempre a sua agenda. É isso que a minha secretária é bonificada em cima. Quanto mais maior a taxa de ocupação que tem na minha agenda, maior a bonificação que ela tem. Segunda coisa que você pode controlar. Tá tendo muito retorno? Eu faço muito pós-operatório, eu tenho que tirar muito ponto, isso ocupa muito da minha agenda. Cara, por isso você não coloca outro profissional. Alguém que seja, sei lá, um residente seu que você consegue ajudar. Se essa pessoa conseguir reduzir a quantidade de retornos que você tem dentro da sua agenda, o seu faturamento automaticamente aumenta, porque você tem mais horários disponíveis para atender e você tem mais receita no final do mês. E ótimo, se você tem poucos procedimentos, tenta otimizar a sua agenda. Tenta alternar entre uma consulta e um procedimento. Então, uma consulta e um botox, uma consulta e um botox, você vai colocando isso alternado, você vai ver que a agenda ela vai rendendo mais. Porque o paciente de consulta, às vezes, ele ocupa menos espaço e o cara do botox consegue colocar 2 ao mesmo tempo. Ou não, o seu procedimento demora mais, vai fazer uma cirurgia que é, sei lá, uma colecistectomia que você fazer em 20 minutos, complicou, ficou 1h30. A da consulta consegue esperar, a do procedimento não. Então, fazer essa decisão baseada em diagnóstico da agenda é muito melhor do que você fazer baseado em, eu acho que. Eu acho que nada. Não existe medicina baseada em achismo. Assim como não existe gestão baseada em achismo. É gestão baseada em evidência também. E por último, agora eu vou ver o fluxo de caixa, que é o que você quer fazer. Né? Fluxo de caixa é importante você entender que é diferente de fluxo de competência. E aqui é uma matériazinha que é um pouco chata de gestão e eu vou tentar simplificar para vocês. O que é fluxo de competência? Imagina que hoje a gente está no mês de abril e um paciente passou em consulta comigo e ele pagou R$1.000 no crédito em 2 vezes. No fluxo de competência, ou seja, quando eu vou analisar só o que eu fiz naquele mês, eu vou falar, bom, eu tenho R$1.000 da consulta desse cara. Só que no fluxo de caixa, que deixa eu ver no meu status do banco o que está acontecendo, eu vou ter R$0 nesse mês, eu vou ter R$500 no mês seguinte, no mês de maio, e R$500 no mês de junho. Por quê? Se o paciente pagou R$1.000 no crédito 2 vezes, 0
dê mais 30 e dê mais 60 para eu receber. Então, o seu extrato, você vai falar, pô, não estou recebendo nada. Não, porque o cara está recebendo parcelado lá atrás. Se você tiver um descasamento entre fluxo de caixa e fluxo de competência, é a hora onde você começa a dar uma panicada. É a hora que você fala, nossa, eu estou atendendo muito e não estou recebendo nada aqui que está acontecendo. Tá? Então, não se desespere com o que está acontecendo. Chegou no dia 15, hoje a gente está no dia 14, exatamente no meio do mês, você tem que dar uma olhada como que estão os seus indicadores. Marketing está indo bem? Sua taxa de conversão está tranquila? Como que está a sua taxa de ocupação? O que dá para eu mexer dessas alavancas para eu corrigir minha meta lá no final do mês? Se não, estou olhando para minha meta e falando, puxa, não emagreci esse mês. Olha só a coincidência. Caramba, gostaria de ter emagrecido, mas não emagreci. Diagnostica. A quantidade de leads que está chegando, ela é baixa? Ótimo. Então, o problema é do marketing. Você precisa aumentar a ingesta. O que você vai fazer? Colocar dinheiro em Google Ads, fazer mais anúncio, você vai começar a postar mais no Instagram, abrir caixinha de perguntas nos stories, faz a estratégia que você for. Mas viu que o número de leads está baixo? Essa é a hora de você fazer o recall, tá? Existem outros mecanismos que a gente tem aqui dentro que chama comercial outbound, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Só para fazer esse comentário, velho, imagina que se você está tendo baixa procura, você também tem um número de pacientes que já passou alguma vez com você dentro desse ano passado, e ele precisa voltar. Cadê esse cara? Ele tem que estar numa lista parametrizada, e a sua secretária, no momento que viu que o número de leads caiu, é o gatilho para ela falar, beleza, deixa eu ligar para aquelas pessoas que eu deveria ter ligado ao longo do ano e perguntar se elas não querem voltar. Ótimo. Segunda coisa, se a sua taxa de conversão ela está baixa, você primeiro precisa olhar para o seu CRM, ou seja, o paciente está entrando em contato, eu preciso entrar em contato com ele no dia seguinte, dia mais 3 e dia mais 7. Se eu não estiver entrando em contato com esses 4 contatos com ele, eu não estou fazendo um bom trabalho. Tá? Segunda coisa, estou entrando em contato com esses 4 contatos e não está dando certo, provavelmente é o pitch de venda delas que está errado. Primeira coisa que eu posso corrigir para você, em vez de você escrever uma mensagem de texto, vai lá e monta um scriptzinho, seja no Word, seja dentro do Google Business, do WhatsApp Business, você consegue fazer uma mensagem padronizada. Então o paciente já tem uma mensagem de como que é a sua consulta, que você é formado há tanto tempo, que você é um cara que é atencioso, que você é um cara que a consulta demora 1 hora, que os pacientes gostam de você e que a consulta custa R$1.000 por conta disso. Só isso daí já vai aumentar a taxa de conversão dela. Ainda não está bom? Faz um PDF. Ainda não está bom? Faz um vídeo de como que é a sua consulta. Fazendo um vídeo, sua taxa de conversão aumenta violentamente. Tá? Terceira coisa que a gente fala. Se a sua taxa de ocupação ela está ruim, você precisa de alguma forma ver quem está rolando de no-show. É no-show o problema? Aumenta as confirmações. Está conseguindo render? Vê se você coloca outro médico lá dentro. Se não, otimiza isso com consulta e procedimento. E por último, agora que você está corrigindo tudo isso daqui, agora é hora de você ver qual a sua estratégia de venda, se isso está correspondendo ou não. Tá bom? Agora vamos tentar fazer uma engenharia reversa, que é o que eu preciso fazer para ganhar R$100.000 no mês? Acho que esse é um objetivo que todo mundo gostaria de ter dentro da sua vida profissional, que é, eu quero faturar R$100.000 no mês, como que eu faço para conseguir faturar isso? A primeira coisa que você tem que olhar é, bom, eu tenho 2 variáveis aqui, a minha consulta que custa R$1.000 e o meu botox, ou o meu preenchimento, ou a minha colicistectomia, ou a minha retirada de pinta que custa R$5.000. Estou criando esse cenário aqui, tá bom? Nos médicos, normalmente, você teria esses 5 cenários para fazer. Ou você faz 100 consultas, ou você faz 20 procedimentos. O meio do caminho, que é o equilibrado, é onde a gente vai tentar trabalhar aqui, eu estaria falando entre 8 procedimentos e 60 consultas. Tá? Vamos considerar que a cada 5 consultas você vê um procedimento, daria mais ou menos isso. E aí você teria o faturamento de R$100.000. O que eu preciso fazer para conseguir converter essa galera para pagar tudo isso daí? Primeira coisa que eu preciso olhar é qual a minha taxa de ocupação. Né? Com 68 atendimentos de receita e a minha taxa de ocupação produtiva sendo algo em torno de 70%, ou seja, das 7 consultas que eu estou fazendo, 3 vão ser retorno. Das 10 consultas, 7 vão ser pagantes e 3 vão ser retorno. Ótimo, significa que eu preciso ter 97 atendimentos ao longo do meu mês. Significa que são 5 pacientes por dia em 20 dias úteis. Tá ok, está dentro do meu mercado, está dentro do que eu estou proposto a trabalhar. Não estou com a minha taxa de ocupação 100% aqui dentro, mas estou trabalhando isso com uma taxa útil. Segunda coisa que eu preciso olhar. Agora, para eu ter 97 pacientes por mês lá dentro, o que eu preciso fazer? Se eu não tivesse CRM nenhum, ou seja, uma secretária normal trabalhando só no WhatsApp ali trabalhando, ela vai ter que ter uma taxa de conversão de 30%. E para eu conseguir cumprir esses R$100.000, significa que eu preciso ter 227 leads entrando em contato. Porque 227 vezes 30% vai dar os 97 atendimentos que eu tenho lá dentro.
Agora, se eu melhorar a estratégia da minha secretária e der para ela um Google Sheets, onde ela só clica e já vai mandando mensagem automaticamente para os pacientes, significa que eu aumento minha taxa de conversão de 30% para 70%. Ou seja, os dos 227 leads que precisariam entrar em contato, agora só 97 precisam entrar. Porque 97 leads vezes 70% vão dar os 68 pagantes que eu estou falando ali dentro. Tá bom? E aí, assim, a mesma meta que eu tenho de conseguir os 100 mil reais, eu só vou alterar a minha secretária. E aí eu não sei por que cargas d'água a gente tem a incrível capacidade de olhar para a secretária e falar assim, cara, acho que pagar 4 mil reais para ela é muito. Infelizmente, eu acho que minha secretária não vale tanto assim. Sendo que uma consulta que ela vira para você é R$ 1.000 a mais. Sendo que uma cirurgia que ela vira para você é R$ 5.000 a mais. Não, a sua secretária é a pessoa mais importante ali dentro. E se ela não está dando conta, contrate mais. Tenha mais pessoas para trabalhar no período da noite. A secretária é o papel mais importante da sua clínica. Você que não sabia disso. E agora, com números, quem sabe você consegue enxergar. Tá bom? Beleza. Então, assim, mostrar que com o CRM você consegue muito mais agendamentos com o mesmo número de leads, tá fácil. Né? Significa que você não tem que gastar tanto com marketing, você não tem que gastar tanto com os pacientes perdidos, e eu te dou certeza nisso que eu estou falando. Todos os médicos olham para mim e falam assim, não, mas a minha secretária, ela é sensacional. A minha é a exceção. Pode ficar tranquilo que a minha secretária, ela trabalha comigo há 20 anos, Dino. Ela sabe o quanto de adoçante que eu gosto no meu café. Essa secretária, ela esquece de responder lead. Ela esquece. Confia no que eu estou falando. Confia. É doloroso ouvir, mas confia no que eu estou falando, porque isso daí é completamente relevante. E ela não consegue justamente responder, por quê? Porque ela não tem uma estratégia no CRM lá dentro. Ela não tem um mecanismo de como que eu faço para entrar em contato com os pacientes que estão perdidos. Então, quando eu falo que a clínica é um organismo vivo, é isso. Eu não deixei de ser médico na minha vida. Eu continuo sendo médico, só que em vez de ser médico de CPF, ser médico de pessoas, eu sou médico de CNPJs, sou médico de empresa agora. Então eu olho para os indicadores assim como eu olho para um exame de sangue. Eu falo, cara, instituir o tratamento dar o diagnóstico, institui qual é o plano de tratamento e acompanha isso. Só como que eu preciso fazer isso? Eu preciso de dados. Eu preciso treinar secretárias para alimentar uma quantidade de dados bem computados para eu conseguir rodar a inteligência artificial e entregar um dashboard e falar, opa, ó, esse daqui que está acontecendo, esse é o plano de tratamento que a gente tem ali para frente, tá? Então, fazendo um recap do que a gente precisa ver aqui dentro. Pergunta que você tem que fazer todas as semanas. Quantas pessoas entraram em contato com a sua clínica? Você precisa saber disso. Segundo, qual a sua taxa de conversão? Super importante para você saber. Terceiro, qual a sua taxa de ocupação? E por último, qual a porcentagem da meta que você está próximo disso, tá? Eu falo que a gestão ela não transforma o médico em empresário. Ela faz com que o médico continue sendo médico. O seu objetivo é ser médico e vai ser médico. Medicina é uma profissão que ela é incrível. Ela retribui com propósito, ela retribui com satisfação, mas ela é uma profissão que te consome emocionalmente, intelectualmente. Você sempre tem que estudar, você sempre tem que estar atualizado e você não tem tempo, cansaço ou disponibilidade para conseguir aprender outras coisas. Né? Mas se eu pudesse dar uma sugestão para você, olhe para a gestão do mesmo jeito que você olha para a saúde do seu paciente. Você precisa saber sobre os dados, você precisa saber sobre os indicadores. Então, a ideia que a gente tem dessa aula era justamente essa, era mostrar para vocês a importância que é você cuidar da sua empresa assim como você cuida do seu paciente. E eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Essas seriam as minhas considerações iniciais. Eu queria abrir para perguntas, porque eu acho que essa é a parte mais rica, onde eu consigo tirar as dúvidas de vocês. Oi, Dino, boa noite, tudo bem? Eu vou conseguir falar. Tudo bem. Por favor, vai lá. Eu queria primeiro agradecer a aula, foi muito, muito boa mesmo. E a minha dúvida é sobre as secretárias. O que você acha de secretária de agente de IA? Dúvida pertinente no mundo que a gente vive. Assim, eu pessoalmente estou desenvolvendo uma IA que é uma secretária e eu sei o quão difícil é você conseguir executar isso no ponto a ponto. Até hoje, eu não encontrei nenhuma ferramenta de mercado que seja eficiente o suficiente para você conseguir cobrir todo o agendamento do que você tem. Agendar consulta é fácil, de verdade. Agendar consulta é tipo, você quer agendar consulta? Pois não, consulta custa tanto, pois não, tenho esse horário e acabou. Só que o mundo real não é isso. O mundo real é o paciente entrar e falando, doutor, eu estou com uma gastura, você consegue tratar isso para mim? Qual que é o melhor médico disso? E aí, dentro do script da IA, do que tem lá dentro, ela não vai saber responder.
E essa IA não sabendo responder é um grandíssimo problema, porque você tem que ter uma estrutura de backup para quem que vai atender essa pessoa. Então, o que eu vejo das ferramentas de IA, e isso eu estou falando no dia 14 de abril de 2026. Pode ser que mês que vem eu morda minha língua completamente e tenha uma outra ferramenta que seja muito incrível e que consiga resolver isso de ponta a ponta. Então, sim, eu acho que é o futuro, sim, eu acho que é o caminho que vai ser seguido, mas, por enquanto, no dia 14 de abril de 2026, eu já testei várias. Não vou citar o nome aqui para não ser delicado, mas nenhuma foi satisfatória porque eu vi. Agendar é fácil, o dia a dia é outra história. Às vezes o paciente vem perguntar e aí na hora que ele fica sabendo o preço, ele desiste. Esse tipo de lead não vale a pena ficar, ou vale a pena retomar, porque assim, é uma coisa que já é fora da realidade dele, entendeu? Não, é o que mais vale, é o que mais vale. Assim, a classificação que você tem que ter do lead é, se o cara perguntou se você atende pelo SUS e de graça, esse cara você pode desistir. Esse cara não vale a pena você ir atrás. Mas o cara que perguntou do convênio, você não tem ideia. Assim, eu rodo uma clínica aqui de oncologia cutânea. Né? Oncologia cutânea é uma coisa séria. O cara quer operar o nariz dele e ele não quer ficar com defeito. Eu tenho pacientes que, cara, o cara é caminhoneiro, o cara é taxista. E ele vai dividir com a família dele inteira em 6 cartões, em 10 vezes, mas os caras vão pagar a cirurgia, porque aquilo é importante para ele. Saúde é uma coisa importante, sempre vai ser uma prioridade. Então, se o cara tá falando assim, olha, não tenho dinheiro para pagar isso daqui, provavelmente seu pitch de venda não tá bom. Tá? Recomendo ler o livro Spin Selling, é um que eu gosto muito. Então, explicar o que é a situação, explicar o que é o problema, a implicação e a necessidade que a pessoa tem é o script básico de todas as secretárias que a gente trabalha. Segundo, faça um PDF muito bem feito da sua consulta. Vai numa inteligência artificial e fala, cara, preciso estruturar um pitch de vendas, faz para mim um PDF bonitinho, com uma foto, mostrando quais são as minhas qualidades e emoções que o paciente vai sentir na consulta. E, olha, quero passar em consulta? Pois não. Claro, tá aqui, custa R$1.000, mas tá aqui porque eu entrego. E, não, agora eu tenho recurso e quero investir para aumentar minha taxa de conversão. Faça um bom vídeo. Contrata um videomaker, faz ele entrando na sua clínica, ele entrando no seu consultório, como que é o seu exame, como que é a sua consulta, para justificar esse seu preço. Então, assim, o paciente que falou que, cara, eu não tenho dinheiro para investir, ele não entendeu que ele precisa do seu investimento. Então, é completamente diferente. Assim, esse é o cara que mais você precisa captar. E a venda que é fácil, você atender uma família Setúbal, uma família Safra, esse cara é o fácil, ele ia já atender você de qualquer jeito. Agora, treinar a sua secretária para atender o paciente que tem pouco dinheiro, que tem dificuldade, ou que tem alguma estratégia, cara, você tem um serviço bom. Você tem que confiar em você. Você tem um serviço bom, de qualidade, que você entrega o que você promete, ótimo. Então, esse cara precisa de você. Você precisa convencer ele de que você é a pessoa certa para corrigir o que ele tem. Seja doença, seja estética, seja qualidade de vida, seja saúde. Então, entender esse pitch emocional é a grande estratégia que você tem que fazer como vendedor. Muito obrigado pela presença de todos. Tereza, foi um prazer estar aqui. Estou à disposição para ajudar no que for preciso. Valeu. Obrigado. Valeu, Di. Boa noite. Até. Tchau, boa noite.